estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Senhor, meu Pai amado, obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, lendo a Tua Palavra, conhecendo mais sobre o Senhor. Nós temos acesso, Senhor, às Tuas Escrituras, nós podemos aprender de Ti, isso é um grande privilégio. Nós não somos nada, Senhor, perante a Tua grandeza. Ainda assim, o Senhor nos ama numa proporção tão grande que não só nos entrega a salvação, mas o Senhor também nos permite, Senhor, que tenhamos relacionamento contigo. Não só permite, como o Senhor deseja. Esse é o seu amor, é um Deus amoroso. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu amor. Eu peço, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo domine a minha língua, domine, Senhor, a minha vida, para que tudo aquilo que eu vier falar nesses momentos, ó Pai, nesses minutos, sejam apenas a verdade, Senhor, que eu esteja comprometida em proclamar a Tua verdade e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu também oro por aqueles que estão assistindo, que estão conosco aqui porque têm sede de Ti. Espírito Santo, toca no coração de cada um e abra os olhos espirituais, porque nós sabemos que sobre assuntos espirituais só compreendem aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Só compreendem assuntos espirituais aqueles que possuem o Espírito, aqueles que têm olhos para enxergar coisas espirituais. Então, em Tua graça, Senhor, no Teu amor, eu clamo pela Tua misericórdia e clamo para que a Tua graça seja derramada sobre a vida de quem está assistindo e que nesse momento olhos se abram e essa pessoa possa ser tocada pela Tua palavra e ela possa se relacionar contigo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que a gente realmente mastigue a palavra de Deus. E quando a gente se alimenta e a gente vai mastigar, os profissionais da área da saúde nos orientam que nós devemos mastigar bastante, certo? Para triturar bem o alimento em partículas bem pequenininhas, porque quanto menor a partícula, melhor é a nossa absorção dos nutrientes. Então, eu resolvi que vou fazer a leitura com vocês por pedacinhos bem pequenininhos para que a gente possa realmente absorver tudo que está aqui. Gente, uma coisa que eu preciso deixar bem clara: ler a palavra de Deus por ler, ou seja, estudar apenas para mostrar que tem conhecimento, ou ler apenas para cumprir o protocolo, ou ler sem a presença do Espírito Santo, não muda nada na sua vida. Você pode ter muito conhecimento, você pode saber muita coisa, você pode ter versículos inúmeros de cor na sua cabeça, mas sem o Espírito Santo, sem um coração quebrantado. Sabe o que significa um coração quebrantado? Um coração humilde, um coração que quer aprender com Jesus, um coração que sabe que precisa de Deus e que não está lendo a palavra para ser mais inteligente, para saber mais coisa, ou para dizer para as pessoas que sabem muito sobre a palavra de Deus e que é um bom crente. Uma pessoa que lê a Bíblia com esse intuito, gente, de nada adianta, sua vida não será transformada. É muito importante que no momento do seu devocional, você esteja com um coração humilde, com um coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo quer te entregar. Não leia a Bíblia analisando a Bíblia. Leia a Bíblia e permita que ela te analise. A Bíblia, gente, é como um espelho, é como olhar para esse texto e encontrar nesse texto tantas imperfeições que nós carregamos. É olhar para esse texto e entender tantas coisas que nós precisamos mudar, que precisamos buscar para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. É assim que se lê a palavra de Deus, com humildade, entendendo que Ele é Deus e que nós somos filhos amados. Glória a Deus por isso. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas, certo? Então abra aí sua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos ler a primeira perícope. Gi, o que é perícope? Perícope, gente, são praticamente esses temas. A perícope, ela concentra um assunto. Então, por exemplo, o nascimento de João é anunciado. Significa que nesse trecho
que recebe esse título, o nascimento de João é a centralidade, é o assunto central, tá bom? Então, dessa forma, nós vamos mastigar pouco a pouco a palavra de Deus e absorver o máximo de nutrientes para que as nossas vidas possam ser vidas nutritivas, vidas saudáveis, amém? Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Seguinte, gente, o livro de Lucas é consenso entre os estudiosos, de acordo com os indícios que nós encontramos ao longo do livro, de que o livro de Lucas tenha sido escrito por Lucas. Por isso recebe esse nome. Quem teria sido Lucas? Lucas era um médico e era muito amigo de Paulo. Paulo, aquele homem que nós conhecemos a história dele no livro de Atos, o cara que foi fantástico e muito importante na divulgação e propagação do evangelho. Lucas era muito amigo de Paulo e ele fez muitas das viagens missionárias ao lado de Paulo. Ele era um médico, um homem muito estudado e muito inteligente, tá bom? E muito do que ele escreveu aqui no Evangelho de Lucas, ele foi atrás de pesquisar, de encontrar novas fontes, e ele usou também do testemunho de pessoas que viram Jesus e viram tudo o que ele havia feito. Percebam que ele fala assim, que muitos já fizeram isso, muitos naquele período em que ele estava escrevendo, já tinham escrito sobre Jesus e sobre o período em que Jesus passou aqui na Terra. Mas ele achou que seria interessante que ele também fizesse o mesmo, mas com uma diferença. Ele tentaria fazer as coisas numa forma mais ordenada, uma narrativa ordenada, tentando ali priorizar a ordem cronológica dos acontecimentos, tentando recuperar algumas histórias que outras pessoas não tinham contado em seus livros. Ele vai tentar fazer de uma forma diferente, tá bom? E aí nós percebemos aqui, nesse trecho que nós lemos, que ele está endereçando, ou melhor, ele está oferecendo esse livro que ele escreveria para um homem ao qual ele chama de excelentíssimo. Portanto, era uma figura de autoridade, provavelmente um oficial romano, alguém importante, alguém que tinha autoridade sobre Lucas, e esse homem se chamava Teófilo. É muito interessante porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Teos é relacionado a Deus, relacionado a tudo que é divino, e filo é amigo de. Então, Teófilo significa amigo de Deus, querido de Deus. Nós não temos certeza, mas provavelmente este homem era um homem que desejava conhecer mais Jesus Cristo, que desejava ter entendimento de quem foi Jesus e como foi a sua passagem por essa terra e a sua vida, entender o que ele havia feito. E Lucas estava escrevendo esse livro, esse evangelho, e estava endereçando, vamos dizer assim, porque não é uma carta, mas enfim, ele estava oferecendo esse livro para esse tal de Teófilo. Os estudiosos acreditam que esse Teófilo muito provavelmente custearia, iria bancar, digamos assim, a publicação desse material, e que muito provavelmente ele era o patrão de Lucas, tá bom? A gente percebe algumas características ao longo do livro de que realmente o livro foi escrito pelo médico Lucas, porque nós vamos ver que nos momentos em que ele retrata a cura que Jesus realizou sobre a vida de tantas pessoas, ele vai dar muitos detalhes sobre as doenças dessas pessoas. Então fica aí uma grande curiosidade, pra gente lembrar disso enquanto nós lemos. Para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Lucas estava dizendo para Teófilo, olha Teófilo, eu estou escrevendo esse livro numa ordem mais organizada, digamos assim, estou tentando escrever uma narrativa ordenada para que você tenha certeza da verdade que estão contando a você. Por quê, gente? Pensa comigo. O próprio Deus
em carne e osso. O próprio Deus se fez ser humano, veio a essa terra, foi um bebezinho, precisou ser ensinado pelos seus pais, precisou passar pela adolescência, chegou aos 30 anos quando ele começa o seu ministério. Ele então começa a pregar as boas novas, a notícia da vinda do reino de Deus. Ele cura pessoas, ele abraça pessoas. De repente, esse homem maravilhoso que ninguém consegue explicar, esse homem que transmite amor pelo olhar, que reúne multidão, que as pessoas não aguentavam, elas queriam estar perto dele. Um homem cheio de inteligência, mas não só inteligência, uma sabedoria divina, não a sabedoria humana, a sabedoria divina. E esse homem, que é o próprio Deus, é humilde, ele vai contra tudo que se esperava, ele é diferente de tudo que se imaginava. Esse homem, de repente, vai se fazer maldição. Sabe por que maldição, gente? Porque morte de cruz, naquela época, era visto como a morte cabida a quem era o pior do pior do pior, sabe? A pessoa que tinha feito o que tinha de pior naquele tempo, o castigo dela era a morte de cruz. Por isso a gente fala que Jesus se fez maldição por nós, porque ele vai sofrer uma morte de cruz pelos nossos pecados. Nós vamos chegar lá e eu vou falar sobre isso em mais detalhes. Mas aí, de repente, esse homem que era tão maravilhoso, ele vai ser injustamente condenado, vai morrer morte de cruz, vai sofrer física, espiritual e na alma. Vai morrer, e então a Bíblia fala que ele vai ao mundo dos mortos, ele vence a morte depois de 3 dias, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele encontra os seus discípulos e deixa o Espírito Santo para os seus discípulos, deixa o seu Espírito Santo para nós, para que aqui, nesse período que nós estamos na espera do nosso Pai, nós possamos ter consolo, nós possamos ter direção, nós possamos ter a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, nos orientando todos os dias em um grande e complexo processo de melhoria até que o nosso Salvador venha nos buscar. Então, tudo isso aconteceu. Vocês acham ou não que isso virou o maior babado da época? Virou o maior babado, gente. Todo mundo comentava, todo mundo falava, todo mundo queria falar sobre esse tal de Jesus, queria entender o que estava acontecendo, de onde ele veio, quem ele é, o que ele fez. Tava todo mundo falando sobre isso. E dessa forma, Teófilo também ficou sabendo sobre isso. E ele queria saber se isso era verdade, realmente tudo isso havia acontecido. E se havia acontecido, por quê? Qual era a mensagem? O que tinha acontecido? Da onde esse Jesus vinha? E então Lucas resolveu escrever esse livro, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que fostes instruído. Por que aqui fica, gente, como o nosso ensinamento do devocional de hoje? Porque muitas coisas estão sendo ensinadas. Nos tempos de hoje, assim como qualquer outro tempo, muitas verdades estão sendo ensinadas. Na escola, nas ruas, na casa dos familiares, na casa dos amigos, no serviço, na internet, na televisão. Verdades estão sendo anunciadas, ou aquilo que se diz ser verdade. Então nós precisamos nos alimentarmos da verdade. Nós precisamos ter certeza da verdade, daquilo que nos estão instruindo. Precisamos vir para a fonte, precisamos saber qual é a verdade de Deus, para que nada, nem ninguém possa nos enganar. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Esse momento que nós nos entregamos a Ti, esse momento em que nós estamos buscando conhecer as Escrituras, estamos buscando conhecer a Ti, mas principalmente estamos buscando nos limparmos. Estamos buscando, Senhor, por uma liberdade. Queremos ser livres, ó Pai, de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas falhas. Queremos, ó Pai, conhecer a verdade e ter certeza dessa verdade. Pai, nós não queremos mais sermos enganados, não queremos cair em qualquer verdade, Senhor. Nós queremos a Tua verdade, nós queremos os Teus ensinamentos. Senhor, venha sobre nós
e que ao longo dessa leitura o nosso propósito seja ter a certeza da verdade, a única verdade, que é o Senhor. Eu não sei em que momento, ó Pai, essas pessoas estão assistindo esse devocional. Eu não sei se é no final dos seus dias ou no início deles, mas eu peço, Senhor, intercedo por cada um que está assistindo. Que o Senhor esteja com eles, que a sua graça se manifeste na vida de cada um deles, derrame paz sobre os seus corações e que ao longo da sua caminhada, Senhor, eles possam testemunhar o seu movimento, testemunhar os milagres que o Senhor tem feito, testemunhar a sua bondade e o seu amor sobre as nossas vidas. Senhor, esteja conosco e que o nosso coração, ao longo dos próximos dias, seja sempre um coração humilde, um coração quebrantado, um coração prostrado, que carece da Tua presença. Que o nosso coração seja um coração desejoso de melhoria, desejoso, Senhor, em Te agradar, em Te obedecer, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus está Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pois meu